E já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado por nos aceitar na sua casa e seja bem-vindo sempre a essa nossa super programação. Hoje falando sobre dor de cabeça, dor na cabeça. Conosco o Dr. Fabrício Dias, médico intervencionista da dor da Clínica Singular, aceitou nosso convite aqui para falar e esclarecer o que é uma dor de cabeça. Ô doutor, existem vários tipos de dores de cabeça? Pergunta a nossa amiga Isabel Cristina de Jaguariúna, São Paulo, doutor. Isabel, existem vários tipos de dor de cabeça. A Sociedade Internacional de Cefaleias, ela classifica mais de 100 tipos de dor de cabeça, né? O que é importante é que a grande maioria das dores de cabeça a gente chama de cefaleias primárias, assim como as dores nas costas. Então, são cefaleias, são dores de cabeça que a gente não acha objetivamente uma causa específica para que ela aconteça, né? Ela não tem... Porque a dor de cabeça ela pode ser um sintoma de doenças do corpo inteiro. Então, às vezes, uma úlcera no estômago ou um problema no estômago pode dar dor de cabeça. Ou um problema na visão ou um problema nos ouvidos também pode levar a dor de cabeça. Como então identificar, doutor? Como saber de onde está vindo isso? É importante procurar um médico especialista para que faça um exame adequado, né? Uma sinusite às vezes pode dar dor de cabeça. Então é muito importante que se procure um médico para que possa fazer o diagnóstico da onde vem aquela dor de cabeça e se fazer um tratamento adequado. Que tipo de exame vai ser pedido, doutor, para fazer, de onde vem? Porque a pessoa comeu alguma coisa, está lá embrulhando o estômago, enfim, vai ter um reflexo de dor, né? Não só local, mas também na cabeça, ou seja, é esse tipo de coisa, doutor? É importante o médico realmente colocar a mão no paciente, examinar o paciente, né? A dor de cabeça, quando está relacionada com um problema no estômago, por exemplo, não é o único sintoma. Então, o paciente vai ter outros sintomas gastrointestinais associados, né, como uma má digestão, ou uma queimação no estômago, ou mesmo, às vezes, no caso do refluxo, uma tosse crônica, e que, então, ele vai dizer isso ao médico e o médico vai chegar a esse diagnóstico. Uma sinusite, por exemplo, o paciente também ele pode ter sintomas respiratórios, de obstrução nasal, de secreção no nariz, coisas assim. Então é muito importante se fazer um exame com o médico bem detalhado, mas 95% de todas as dores de cabeça, a gente chama que elas são cefaleias primárias. A gente não tem uma causa específica. E dentro dessas cefaleias primárias, há dois grandes grupos que respondem por quase 90% das dores. Então são a enxaqueca, né, que seria a inflamação dos nervinhos dentro do crânio, ou seria a cefaleia tensional, que seria a inflamação dos nervinhos fora do crânio, causada normalmente por compressão da musculatura que comprime os nervinhos fora do crânio, e também pode dar dor de cabeça. Além disso, a gente tem alguns outros tipos menos frequentes de dor de cabeça, e tem um outro grupo que são das cefaleias cervicogênicas, que a gente falou, que seria inflamações na coluna cervical, que acabam causando dores de cabeça também. Doutor, a gente foi às ruas, a gente foi ouvir as curiosidades do santo povo de Deus. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Olá, sou Antônia. Gostaria de saber se a dor de cabeça está relacionada à caixa craniana. Aí, doutor, é isso que o senhor acabou de falar, assim, essas inflamações nos nervinhos intracranianos, doutor? Dona Antônia, pode ser uma inflamação dos nervinhos dentro do crânio e pode ser também fora do crânio, por compressão nos músculos, pode ser no pescoço ou por tensão crônica, às vezes, da musculatura aqui que a gente faz a mastigação, ou a musculatura mais em cima. Então, como é a tensão, doutor? Ou seja, a pessoa tem raiva, a pessoa está vivendo um dia estressado, é isso também? Ou uma postura errada, ou um estresse crônico, pode fazer com que o nervinho que sobe para a cabeça seja comprimido pelo músculo. Então, ele dá uma dor de cabeça. E isso é uma causa das mais frequentes de dor de cabeça, que é a cefaleia tensional. Doutor, o consumo exagerado de café e refrigerante pode provocar dor de cabeça? Por quê? É a pergunta da nossa amiga Joaquina de Itabuna, na Bahia, doutor. Dona Joaquina, é uma pergunta bastante pertinente e importante. A cafeína ela tem um papel importante
ela desenvolve um papel na regulação da dilatação ou da contração dos pequenos vasos do cérebro, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que trata dor de cabeça tomando remédios que têm cafeína, ela acaba fazendo com que o corpo acostume com a cafeína e depois aquele vasinho não consegue contrair e dilatar mais se não houver cafeína. Isso acontece também com quem consome bastante cafeína, como com refrigerantes, com chocolate, café, chás, etc. Então a gente chama que o paciente tem uma cefaleia de rebote. Rebote porque se ele não tiver fazendo uso daquela cafeína em quantidades grandes, o vaso dele não consegue ter essa função mais de contrair e dilatar normalmente. Você já está danificado, doutor, já está viciado, é isso? Está viciado e precisa de um tempo para que o paciente melhore essa cefaleia de rebote. Então, para tirar essa cafeína, o paciente ele vai ter que passar uma fase de um pouco de dor inicialmente, para que haja realmente a desabituação dessa substância. Dentro dessa linha, doutor, assim, quais são os alimentos assim, que podem provocar, doutor? A gente viu a cafeína, enfim, a substância, o café. Quais são os outros alimentos que podem provocar aí uma certa cefaleia, doutor? Quase todo tipo de alimento pode provocar cefaleia, Frei. Isso é muito individual. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm cefaleia com o cheiro de alguma coisa, às vezes, específica, ou com alguma comida, assim, muito específica. É como se fosse, às vezes, uma espécie de alergia que aquela pessoa desenvolve a uma determinada substância, né? Mas nós temos aí as substâncias principais, que são o uso do álcool mesmo, né? E tem uma substância no vinho também, além do álcool, que essa substância, ela potencialmente, ela causa dor de cabeça. Então, o vinho, mais do que outras bebidas, pode causar mais dor de cabeça ainda, dependendo do paciente. É aquilo que o pessoal que gosta de beber um pouquinho, já chama de ressaca. Ressaca é isso, doutor? Ou seja, que bebeu demais e dói a cabeça, a pessoa está aérea nesse sentido, doutor? Quem bebeu demais, realmente a ressaca é uma desidratação do cérebro daí. Mas tem pessoas que mesmo bebendo pequenas quantidades de álcool, ele no dia seguinte ele vai acordar com uma baita dor de cabeça. O álcool acaba sendo um dos fatores fundamentais para desenvolver a enxaqueca naquele paciente, né? Além disso, além do álcool, por exemplo, os embutidos também são alimentos que têm assim, um potencial bastante importante de causar dor de cabeça, e alimentos também com cafeína têm um potencial importante de causar dor de cabeça às vezes também. Doutor, eu não tenho o hábito, não tenho mesmo assim, de bebida alcoólica, não gosto, não tenho. Às vezes, doutor, assim, quando você experimenta isso aqui, é um vinhozinho, a pessoa está lá e ensina as missões que a gente faz, eu já sei que aquilo vai me dar dor de cabeça. Por mais que seja uma gota, doutor, assim, isso o que é? O teu cérebro está dizendo, o teu organismo está dizendo assim, olha, você não tem resistência ao álcool, como é que é? Não, provavelmente o senhor tem realmente uma alergia a esse álcool e uma manifestação de dor de cabeça quando eu tenho exposto. certeza que qualquer coisa vai afetar a cabeça, doutor. Já Porque é diferente da ressaca quando se usa grandes quantidades de álcool e que daí existe uma desidratação do corpo, e quando toma apenas um leve cálice de vinho ou alguma coisa assim, e que isso é suficiente também para dar dor de cabeça. Então, vai despertar. Existe uma predisposição do álcool com a dor de cabeça daí. Vamos às ruas, aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Marli e eu queria fazer uma pergunta. Os problemas no cérebro podem dar dor de cabeça? Problemas no cérebro, doutor, imagina assim, talvez uma atividade mental, ou isso, aquilo, ou qualquer tipo assim, talvez, sei lá, um aneurisma, AVC, etc. Isso. Então, sim, dentro para se fazer o diagnóstico da cefaleia, né, da propedêutica, como lidar com o paciente que te busca com dor de cabeça, então, se fazer um exame de imagem do crânio, do cérebro, é fundamental para se descartar que o paciente tem alguma patologia cerebral específica que esteja causando a dor. Por exemplo, um aneurisma ou um tumor, que são os mais comuns. Mas, como a gente disse antes, graças a Deus, essas patologias são a minoria dos pacientes que têm dor de cabeça que tem uma causa específica de dor assim, que vai desencadear a dor de cabeça, mas pode sim. Então, o paciente que tem dor de cabeça é fundamental que ele tenha uma tomografia, ou melhor ainda, uma ressonância magnética, para se descartar que ele tem uma patologia dentro do cérebro.
Ô, doutor, a gente sabe que tem muita gente que trabalha no campo, enfim, e está muito exposto ao sol. O nosso amigo Marco Antônio de Crateus, lá no Ceará, obrigado Marco Antônio, ele pergunta, o calor excessivo pode provocar dor de cabeça? A pessoa que está muito tempo exposta, né? Ou seja, está pegando as radiações na cabeça, pode provocar também, doutor? É o nosso amigo Marco Antônio. Pode, Marco, porque quem está tomando muito sol também pode ficar desidratado e daí você pode ter dor de cabeça também. Então, quem tem muita exposição ao sol é muito importante se hidratar adequadamente, né? E, é claro, passar protetor solar, fazer uma proteção da pele também. Tem muita gente, doutor, a gente já fez a matéria sobre enxaqueca, o senhor citou cefaleia, tem muita gente que está perguntando se é a mesma coisa. É a nossa amiga Maria Helena, lá em Belém do Pará, acompanhando o programa. Obrigado, dona Maria Helena. Qual a diferença, então, entre cefaleia e enxaqueca? Ou se uma é consequência da outra, se uma é uma ramificação da outra? Cefaleia e enxaqueca. Cefaleia é um termo médico para dor de cabeça, né? E a enxaqueca é das causas mais comuns de dor de cabeça. Então, enxaqueca é uma das causas da cefaleia. Uma das causas mais comuns de cefaleia, então, é a dor de cabeça, né? É a enxaqueca. Enxaqueca ou migrânia também é outro nome para enxaqueca. Doutor Fabrício, a gente sabe que o adulto, quando está doendo a cabeça, ele tem um comportamento, ele foge da luz, enfim, está doendo, ele tem expressões faciais de dor de cabeça, enfim, então ele vai... Agora, uma criança, doutor, assim, a criança também pode ter dor de cabeça? Pode. Como é que o que ela manifesta? Ela vai gritar, vai chorar, enfim, como é que a mamãe, assim, de marinheira de primeira viagem, o primeiro filhinho lá, como é que ela pode identificar que aquela dor da criança é uma dor de cabeça, doutor? E o que fazer? De um bebê, por exemplo, para quem não consegue expressar ainda, é impossível você conseguir descobrir de onde está vindo a dor sem que tenha um profissional para ajudar ali, né? Então, se o bebê tiver com uma dor de barriga, com uma dor de dente ou uma dor de cabeça, ele vai chorar só, não tem mais o que ele vai fazer. Mas a partir do momento que a criança começa a expressar e consegue... na verdade, expressar seus sentimentos, então ela vai dizer de onde vem a dor. Dói, exatamente. Né? Então, ela vai dizer de onde vem a dor. Mas a avaliação de dor, né, ou em bebês ou em pacientes que não, vamos dizer, uma pessoa que não consegue falar e coisas assim por algum motivo, então você tem algumas maneiras de poder tentar avaliar a intensidade dessa dor, né, e até... medindo, por exemplo, a pressão da criança, o pulso, você consegue, às vezes, suspeitar que essa criança ou esse bebê pode ter uma dor até mais forte ou mais fraca, dependendo de sinais físicos que ele apresenta também. Doutor, a gente sabe que nosso corpo tem uma temperatura, né, que é a 35, 37, 36, enfim. O que é uma febre? Febre é um aumento da temperatura. É considerado febre quando a temperatura está acima de 38 graus centígrados, né? É uma espécie de cefaleia ou já é o estado, assim, aquele pico que se tem, doutor? Não, a febre é uma reação do organismo frente normalmente a uma agressão externa e que aumenta o metabolismo e aumenta, então, a temperatura do corpo por aumento da defesa das células do organismo. Ou seja, uma pessoa que teve uma dengue, a pessoa que tem um vírus, ou seja, vai afetar, vai provocar febre, é isso? Faz parte do processo da inflamação, então junto com isso vem a febre, o aumento da temperatura causado pelo aumento do metabolismo dentro do corpo. Se aumenta a temperatura, você tem que baixar a temperatura. Tem gente que pega bolsas de gelo e coloca na cabeça. É para quê? Refrigerar, diminuir a temperatura, ajuda, funciona, é eficaz? Em que momento? Para alguns tipos de dor de cabeça, não relacionados com febre, mas tem alguns tipos de dor de cabeça que você tem essa inflamaçãozinha do vaso lá de dentro do cérebro e dos nervinhos. Então, o gelo ele pode ajudar a contrair esses nervinhos e diminuir um pouco a dor de cabeça, assim. Então, para alguns casos de enxaqueca, o gelo pode ser um bom analgésico. Ô, doutor Fabrício, eu já ouvi literatura dizendo assim que quando se tem uma dor de cabeça, o ideal é não tomar um banho com a água morna, enfim, ou quente, e sim molhar a cabeça com a água fria, bem fria. Baixar a cabeça e colocar água, deixar a água fria escorrer na cabeça. É também uma solução para isso? Eu estou dizendo isso para não recorrer ao medicamento, que eu já vou chegar lá, doutor. O banho frio pode ser interessante nos casos de enxaqueca, assim como o gelo também, né? Mas tem que tomar cuidado, porque se
a dor de cabeça vier por alguma contratura muscular, pode piorar a dor, porque você pode contrair mais ainda a musculatura ainda. Então, se a dor de cabeça vier por uma inflamação de dentro do cérebro, o gelo pode ser interessante. Mas se for o contrário, for uma cefaleia tensional, o gelo pode contrair ainda mais o músculo e fazer com que o nervinho fique mais comprimido, piorando a dor. Aqui a nossa amiga Juliana Costa de Limeira, dá tempo ainda. Quando o meu dia é estressante, no final da tarde sempre tenho dores de cabeça. O estresse causa dor de cabeça? Por quê? A nossa amiga Juliana Costa de Limeira, São Paulo. Obrigado, dona Juliana. Obrigado pela participação aí, doutor. Estresse. Juliana, o estresse causa porque ele acaba causando uma tensão muscular. E essa tensão muscular, então, ela comprime esses nervinhos por fora do cérebro e acabam, então, por inflamar esses nervinhos e causar dor, né? Doutor, uma pessoa que tem dificuldade de dormir, o sono, enfim, a irritação do dia, vai dormir mal, ou seja, a insônia também, essa irritabilidade, ela pode provocar dor de cabeça? Claro, o cérebro precisa descansar, né? Se o cérebro não descansa e fica funcionando além da conta, então ele pode se manifestar também com dor de cabeça. Então as pessoas que dormem mal podem ter dor de cabeça também. Doutor, eu vou chamar um intervalo, na sequência eu quero perguntar para o senhor assim, se a pessoa que de repente assim, à noite gosta de comer um boi inteiro, ou seja, come demais à noite, e aí vai dormir, essa reação orgânica, né, pode provocar uma dor de cabeça na madrugada, como é que ela reage? Isso e muito mais você só aprende aqui no Vida e Saúde, que vai para o intervalo, mas volta já só para você.